Então, começando pelas anomalias congênitas, císticas das vias biliares, nós temos a famosa classificação de Todani e a doença de Carolícia no tipo 5. Apesar dela ser talvez a mais famosa, ela não é a mais comum é a tipo 1 e depois o tipo 4. E aqui, a depender da sua apresentação, se é intra-extra, somente extra ou somente intra, ela muda a sua classificação. Esse grupo de pacientes está relacionado com risco aumentado para cálculos, colangiocarcinoma e pancreatite, e normalmente requer um tratamento cirúrgico. Então, o tipo 1, ele representa a grande maioria dos casos, quase 90%, o tipo 4, menos de 20%, e o tipo 5, que seria a doença de Caroli, menos de 11%. Primeira questão, CBR 2018, a dilatação congênita das vias biliares está associado frequentemente com cisto de colédoco, que acabamos de ver, e os riscos associados. Falando agora sobre colangite esclerosante primária, doença rara, com predomínio em adultos jovens do sexo masculino, associação com doença inflamatória intestinal, como a retocolite ulcerativa, em especial a retocolite ulcerativa. E na colangiorressonância nós vemos a via biliar segmentos saudáveis, intercalando com dilatações focais da via biliar, naquele aspecto do colar de contas. Então, sobre a colangite esclerosante, podemos afirmar que pausa, leia bem os itens e vamos lá. É uma doença inflamatória crônica que acomete principalmente ductos biliares intra- e extrahepáticos, com menos frequência ducto cístico e pancreático. Tem associação com doença inflamatória intestinal, mas é principalmente com retocolite. Tem associação com colangiocarcinoma e a faixa etária não é a mesma da adenocarcinoma. A adenocarcinoma são pacientes muito mais velhos, enquanto a colangite é bem mais jovem. Então, agora falando sobre o colangiocarcinoma, é a segunda neoplasia hepática primária mais comum, com predomínio em homens, idosos. Como fator de risco, nós temos novamente a colangite esclerosante primária, cirrose. Nós podemos ter o colangiocarcinoma extrahepático ou intrahepático. Ele, de característica de imagem, ele é conhecido por ter um realce tardio, então, às vezes, na fase portal, de equilíbrio, a gente começa a identificar melhor a lesão devido a esse componente fibrótico. Também é bem comum a gente ver, principalmente quando ele está ali pelo segmento 4, aquela retração capsular associada à dilatação das vias biliares. De classificação, a gente tem a de Bismuth-Corlett, que a depender de onde está a lesão, se está abaixo da confluência, pegando a confluência mais para um lado ou mais para o outro, ou pegando os dois lados. Isso implica na ressecabilidade da lesão e na programação cirúrgica. Então, os fatores de risco, principalmente coledocolitíase, CEP, colangite recorrente, cisto de colédoco, Caroli, vírus B, C, EBV e HIV. A gente pode ter nas apresentações do colangiocarcinoma intrahepático aquele aspecto formador de massa, ou então polipóide nodular, pode ter periductal infiltrativo ou misto. Então, mais uma questão, 2018. Quanto aos tumores das vias biliares, marque o item correto. Acabamos de ver. O colangiocarcinoma pode estar relacionado a retocolite, colangite e doença de Caroli. Então, aqui é alguns dos fatores de risco que nós discutimos. Agora, sobre anomalias congênitas, o pâncreas anular é um anel de tecido pancreático que circunda a segunda porção do adenal de forma parcial ou completa. Isso tem uma implicação na cirurgia pancreática, principalmente pelo risco de lesão vascular ou ductal. Então, aqui a gente consegue ver esse esquema. O pâncreas anular, normalmente, ele é decorrente de uma falha de fusão dos brotos pancreáticos, e aí fica esse aspecto de anel na segunda porção do adenal. Em neonatos pode determinar obstrução intestinal, em adultos pancreatite recorrente. Temos também o pancreativismo, que é pela não fusão dos ductos pancreáticos, o dorsal, que é responsável pelo corpo e cauda, ele vai drenar para a papila acessória, ou seja, o maior componente pancreático está indo para a papila menor, enquanto o ventral vai drenar a cabeça para a papila maior.
Aqui mais uma apresentação esquemática. Aqui a gente consegue ver o ducto do corpo e cauda drenando para a papila menor e o da cabeça para a papila maior. Temos outras possíveis variações anatômicas, como a ânsia pancreática. Mais uma questão. Paciente do sexo feminino, 48 anos, deu entrada no pronto atendimento com suspeita clínica e laboratorial de pancreatite aguda, cujos sintomas se iniciaram há 12 horas. O melhor momento para a tomografia, se indicada, é. Então, a tomografia ela tem alta acuração diagnóstica da necrose pancreática, principalmente se é de 48 e 72 horas após o início dos sintomas. E a avaliação precoce, principalmente em menos de 24 horas, a gente pode ter um upstaging desse estadiamento dessa doença devido à isquemia transitória. Então, o ideal é que a gente evite, nesses casos, realmente tente fazer entre 48 e 72 horas. A pancreatite aguda pode ser de etiologia biliar, por álcool, metabólica ou trauma. Normalmente o ultrassom é o exame inicial para tentar identificar a etiologia, principalmente pela mais comum ser litiásica e depois o álcool. Tomografia com contraste para estadiar a doença, saber o nível da gravidade dela. Idealmente entre 48 e 72 horas, para poder classificar se tem necrose ou não tem necrose. Também avaliar possíveis complicações, como necrose infectada, pseudociste, lesões, complicações vasculares, como trombose, pseudoaneurismas. Então a gente vai, a partir da avaliação ali entre 48 e 72 horas, ver se tem necrose ou não. Se não tiver, e tiver coleção, em menos de 4 semanas, a gente vai chamar de coleção peripancreática aguda. Se for a pancreatite necrotizante, a gente vai chamar de coleção necrótica aguda. E com mais de 4 semanas, pode ser pseudocisto ou o WON, Wallet of Necrosis. Então, sobre a pancreatite aguda, nós podemos afirmar: pausa, leia bem os itens e vamos nessa. Acabamos de ver que infecção é uma possível complicação da pancreatite e, sem dúvida alguma, ela é uma das principais causas de morte. Vendo aqui um pouco dos outros itens, a necrose pancreática normalmente não necessita de tratamento cirúrgico. A tomografia é útil para identificar complicações. O ultrassom é para identificar a etiologia. E na criança a gente tem que sempre entender se está com pancreatite aguda, se foi trauma ou se tem realmente alguma anomalia congênita. Doença sistêmica, drogas, etiologias virais já são menos comuns. Agora falando um pouco de pancreatite crônica, uma doença também que pode mimetizar tumor e é fator de risco para tumor. A causa mais comum é o alcoolismo. Então o paciente tem dor, perda de peso, esteatorreia, podendo fazer icterícia. Nessas horas fica muito difícil de entender se ali tem um tumor. Na tomografia e na ressonância nós podemos ver atrofia do corpo e cauda, dilatação irregular do ducto pancreático principal, calcificações grosseiras, cálculos intraductais. Temos também a pancreatite autoimune, normalmente relacionada ao IgG4, uma doença sistêmica, ou seja, pode ter outros achados sistêmicos, fibrose retoperitoneal, por exemplo. Pode estar associada também com CBP, retocolite, lúpus, Sjögren. É uma doença menos dolorosa e com boa resposta aos corticoides. Na tomografia e na ressonância a gente pode ver um aumento volumétrico do pâncreas com perda das suas lobulações habituais, às vezes com algum realce tardio ou inclusive com o sinal do halo que a gente vê na ressonância magnética, que seria um halo de baixo sinal no T2 circundando o parênquima pancreático. Então, na tomografia de controle após 4 semanas da pancreatite aguda grave, necrohemorrágica, observa grande acúmulo líquido heterogêneo com debris, bem delimitado por cápsula na gordura peripancreática. Segundo a classificação de Atlanta, qual a melhor definição para esse achado? Então, acabamos de ver, é o Wallet of Necrosis. Aqui eu quero fazer com vocês um bate-pronto de algumas associações que às vezes estão no enunciado. Então, cisto mais alguma anomalia
Sindrômica, lembrar de von Hippel-Lindau, especialmente, às vezes fibrose cística. Cisto, antecedente de pancreatite, a gente tem que lembrar do pseudocisto. Mulher com menos de 25 anos, a gente tem que lembrar do tumor de Franz, que pode ter uma apresentação cística com componente sólido, tumor pseudopapular. O cisto volumoso em cauda pancreática e em mulher, a gente tem que lembrar do tumor mucinoso, adenoma mucinoso. Cistos pequenos na cabeça, a gente tem que lembrar do cistadenoma seroso. Cisto com comunicação com o ducto pancreático principal, do IPMN. Então, mais uma questão: mulher de 24 anos, assintomática, com massa heterogênea na cabeça pancreática, componentes sólidos, hemorragia intralesional, calcificações periféricas. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, neoplasia epitelial sólido cística, que é o tumor de Franz. Então, aqui um resumo das lesões císticas pancreáticas. Lembrando que adenoma mucinoso, que é a lesão da mãe. Ela normalmente é unilocular, mais em corpo e cauda, e tem potencial maligno. A gente tem o cistadenoma seroso, que é da idosa, sênior, pode ter uma cicatriz central, e o aspecto é microcistos agrupados ali normalmente na cabeça. Não tem potencial maligno. Nós temos o tumor de Franz, que é o sólido cístico, ou seja, uma massa sólido cística, pode ter realces, componente sólido, áreas com hemorragia intralesional, componentes calcificações de permeio. É uma mulher jovem, normalmente em volta dos seus 25 anos, e tem o potencial de malignizar. Nós temos o IPNN, que tem uma lesão cística, pode ser de ducto pancreático principal ou secundário. A localização é muito variável, principalmente em homens a partir dos 50 e 60 anos, e tem baixo grau de malignidade. Então aqui a gente consegue ver o aspecto cistadenoma seroso, com a cicatriz aqui no meio, vários pequenos microcistos aqui na cabeça pancreática. A gente consegue ver uma dilatação focal do ducto pancreático principal, seria o IPMN de ducto principal. A gente consegue ver aqui uma lesão, um componente sólido e cístico, que seria o tumor de Franz. Uma dilatação segmentar aqui do ducto pancreático principal, que seria o IPMN de ducto secundário. Uma lesão cística, podendo ter alguns septos finos de permeio no corpo, seria o cistadenoma mucinoso. E uma lesão cística de paredes espessadas e realçantes, seria o tumor neuroendócrino cístico. Então, falando um pouco de IPMN, agora nós vamos entrar na reta final da aula. De características é bem mais comum na cabeça, a gente tem que saber se é de ducto principal ou secundário. A gente usa o consenso de Foucault, que recentemente teve algumas atualizações, não tantas da parte de imagem, em Kyoto. Temos os estigmas de alto risco, que são 3 principais, que seria a dilatação do ducto principal acima de 10 milímetros, nódulo sólido mural realçante e icterícia obstrutiva. E os principais fatores preocupantes seriam a lesão ser maior que 3 centímetros, ter parede espessada e realçante, nódulo mural de até 5 milímetros e o ducto pancreático principal entre 5 e 9 milímetros. Então aqui exemplos de tumor de Franz, então a gente vê uma lesão sólido cística na cabeça. Vemos outra aqui com focos de hemorragia, de calcificações intralesionais, uma lesão normalmente grande ao diagnóstico. Mais uma questão: neoplasia sólida maligna mais comum do pâncreas e a sua modalidade de diagnóstico por imagem. Então, o mais comum é o adenocarcinoma ductal. O exame de escolha é a tomografia, preferencialmente trifásica, para a gente fazer a avaliação vascular. Então, o adenocarcinoma de pâncreas é uma lesão de homens de idade mais avançada. Esses pacientes normalmente fazem um diagnóstico tardio, por isso o prognóstico é ruim. A lesão, às vezes, ela é menos vascularizada do que o restante do parênquima do pâncreas, então às vezes tem que janelar bem. A gente vê aqui o pâncreas realçando bem mais do que essa região. Pode ter um sinal intermediário no T2, na ressonância. A gente tem dilatação de via biliar, dilatação de ducto pancreático principal e atrofia do parênquima do corpo e cauda pancreática quando a lesão é na cabeça.
A gente tem que lembrar sempre da veia mesentérica superior e da artéria mesentérica superior para saber se elas estão acometidas de forma... se acometiva, se seria ressecável ou não. Então, tem que estar descrito como é que está a invasão vascular, se tem lesão à distância, metástase à distância, infiltração de órgãos adjacentes, às vezes do duodeno, se tem invasão, de, por exemplo, de veia cava, de tronco celíaco, todos esses detalhes loco-regionais têm que ser avaliados sempre com muito cuidado para poder definir se o paciente é candidato ou não à cirurgia. Então, agora entrando nos tumores neuroendócrinos, normalmente eles são originados de células tronco pluripotentes ductais, bem mais comum serem único do que múltiplos, e quando múltiplos podem estar associados a síndromes neuroendócrinos múltiplas, como do tipo 1. Temos associação também com Wolfram-Ripplin-2, esclerose tuberosa, são pacientes normalmente de meia idade, entre 30 e 60 anos, sem predileção por sexo, podem ser sindrômicos ou não sindrômicos. Os não sindrômicos normalmente tendem a ser maior o diagnóstico, justamente por não darem nenhuma queixa clínica no paciente. Nós temos alguns mais comuns a depender do que eles mais secretam. Então, a gente tem o insulinoma, o gastrinoma, o glucagoma, o vipoma e o somatostinoma. Normalmente, os tumores neuroendócrinos eles são homogêneos, bem delimitados, hipervasculares, e quanto maiores eles podem ficar mais heterogêneos e hipovascularizados. Normalmente são mais agressivos. Na parte da medicina nuclear, o PET-FDG ele serve para os casos de carcinomas neuroendócrinos, ou seja, as variantes mais agressivas do tumor, enquanto o PET-DOTA ele vai agir nos receptores de somatostatina e tem alta sensibilidade e especificidade para